Imagine só. Em um dos países mais acolhedores do mundo, segredos sociais tão peculiares, que quebra-los, ou marcariam, como forasteiro instantaneamente, e se na terra do trevo e dos leprechauns, existissem tabus tão arraigados que mencioná-los, de forma inadequada, ofenderia um bar inteiro. Pense que na Irlanda, famosa por sua hospitalidade, leis não escritas são mais rigorosas que a legislação. Milhões de turistas visitam a Irlanda, sem noção de que quebram códigos sociais seculares. Cometem erros de conversa que os denunciam como estrangeiros desavisados. Gafes culturais que fazem os locais se encolherem, mantendo a famosa polidez irlandesa. E o mais chocante, perdem a experiência da verdadeira Irlanda, por não entenderem as barreiras invisíveis entre nativos e forasteiros. Prepare-se, pois alguns tabus desafiam a lógica, indo contra o esperado da cultura irlandesa. Alguns são tão específicos que se aplicam a certos condados, horários ou clima. Outros são tão antigos que jovens irlandeses desconhecem sua origem, mas os seguem instintivamente. Hoje revelaremos 15 tabus irlandeses surpreendentes, inacreditáveis. Não são dicas de etiqueta turística ou diferenças culturais simples, mas leis sociais, arraigadas que moldaram a sociedade irlandesa por gerações, algumas com mais de 1000 anos. Regras que definem se você será acolhido no círculo íntimo da cultura irlandesa, ou permanecerá um observador eterno. Se já se perguntou por que seus amigos irlandeses reagem estranhamente ao que você diz ou faz, ou sentiu um código secreto incompreendido na Irlanda, preste atenção nessas revelações. Elas transformarão sua interação com os irlandeses, abrindo um lado da Irlanda inacessível à maioria dos turistas. Antes de revelarmos esses segredos incríveis, clique no botão de gostei. Este vídeo contém conhecimento privilegiado que mudará sua experiência irlandesa. Inscreva-se com notificações ativadas, pois entender esses mistérios culturais é só o começo para apreciar a sociedade irlandesa. Número 1. Jamais compre uma rodada de bebidas e saia antes de sua vez de retribuir. Na Irlanda, o sistema de rodadas não é apenas uma forma casual de compartilhar bebidas, mas um contrato social sagrado que determina sua confiabilidade como ser humano. Ao entrar em uma rodada, você faz um acordo tácito, que vai além de comprar álcool. Declara que é confiável, generoso e digno de inclusão no círculo interno do grupo. Mas atenção! Se você pagar uma rodada e sair antes do ciclo completo, será considerado grosseiro e alguém não confiável em nada na vida. Os irlandeses lembrarão dessa transgressão por anos, afetando a percepção do seu caráter em situações totalmente diferentes. Um bartender de Dublin me contou sobre um empresário que perdeu um grande contrato porque seus potenciais parceiros irlandeses se lembraram de ele ter saído de uma rodada incompleta 3 anos antes. O sistema de rodadas está tão enraizado na cultura irlandesa que afeta relacionamentos comerciais, parcerias românticas e até dinâmicas familiares. Quebrar esse tabu não o torna impopular, mas prejudica sua reputação, impactando sua vida profissional e pessoal na Irlanda. Há casos documentados de pessoas excluídas de oportunidades de emprego, eventos sociais e atividades comunitárias por violarem o sistema sagrado de rodadas. Número 2. Nunca recuse uma xícara de chá oferecida por um irlandês, especialmente em sua casa. Parece simples, mas o tabu do chá na Irlanda é tão profundo que toca em conceitos fundamentais de hospitalidade, respeito e aceitação social. Quando um irlandês oferece chá, não oferece apenas uma bebida, mas um gesto de boas-vindas que se conecta a séculos de tradição irlandesa de hospitalidade e proteção aos hóspedes. Recusar o chá é interpretado como rejeitar não só a bebida, mas o esforço da pessoa em fazê-lo sentir-se bem-vindo. É visto como um insulto pessoal, sugerindo que você não valoriza sua hospitalidade ou se considera bom demais para sua oferta. O que torna isso mais complexo é que a oferta de chá geralmente vem com regras de tempo e contexto que os estrangeiros raramente entendem. Mesmo que você odeie chá, seja alérgico à cafeína ou tenha acabado de tomar 5 xícaras na casa anterior, você não pode recusar. Os irlandeses desenvolveram soluções elaboradas para essas situações. Você pode pedir que seja feito fraco, deixá-lo intocado enquanto conversa, ou segurar a xícara para se aquecer, mas não pode recusar a oferta inicial. Uma pesquisa do Instituto de Hospitalidade Irlandês descobriu que 78% dos irlandeses se sentiriam genuinamente magoados se alguém recusasse sua oferta de chá. E 63% disseram que isso afetaria negativamente sua opinião sobre essa pessoa permanentemente. Número 3. Jamais mencione que é meio irlandês, a menos que possa nomear parentes específicos e seus condados de origem. Esse tabu
pega muitos turistas americanos desprevenidos. Na Irlanda, reivindicar a herança irlandesa é levado a sério. E fazer declarações vagas sobre ser irlandês sem detalhes específicos é considerado ofensivo e apropriação cultural. O problema é que muitas pessoas, especialmente americanos, mencionam casualmente ser irlandesas com base em ascendência distante ou histórias familiares, sem perceber que, para os irlandeses, isso soa como reivindicar a propriedade de sua identidade sem merecê-la. Os irlandeses têm um termo para esse fenômeno plastic Paris, e ser rotulado como um deles pode acabar com qualquer esperança de conexão genuína com os locais. Mesmo que você tenha ascendência irlandesa, legítima, há uma maneira específica de apresentar essa informação. Você precisa saber o condado exato, de preferência a cidade ou vila, o período aproximado em que seus ancestrais partiram e, idealmente, alguns nomes ou histórias de família que possam ser verificados. Simplesmente dizer que sua tataravó era irlandesa trabalhará contra você, em vez de criar a conexão que você esperava. Os irlandeses levam sua genealogia a sério, e muitas famílias podem rastrear sua linhagem por séculos dentro de regiões. Quando estrangeiros fazem reivindicações casuais sobre herança irlandesa, isso é visto como trivializar essa profunda conexão com o lugar e a história que formam o núcleo da identidade irlandesa. Número 4. Você não pode passar por alguém que conhece sem cumprimentá-lo, mesmo que o tenha visto 20 minutos antes. Essa regra social, ela é tão fundamental para a cultura irlandesa, que viola-la pode danificar relacionamentos e sua posição social na comunidade. Mas a complexidade desse tabu vai além da simples polidez, estendendo-se a hierarquias sociais intrincadas e dinâmicas comunitárias que os forasteiros raramente entendem. O reconhecimento não precisa ser uma conversa completa, mas deve ser genuíno e apropriado ao seu relacionamento com a pessoa. Um aceno, uma onda, um rápido olá, ou até mesmo um contato visual com um sorriso, podem ser suficientes. Mas ignorar completamente alguém que você conhece é considerado uma das ofensas sociais mais sérias possíveis. O que torna isso particularmente desafiador para os visitantes é que os irlandeses geralmente conhecem muito mais pessoas do que você esperaria, e a definição de conhecer alguém inclui conhecidos casuais. O tipo de reconhecimento exigido varia com base em seu relacionamento, o contexto social e até mesmo o local onde você encontra a pessoa. Não calibrar adequadamente sua saudação pode ser quase tão ofensivo quanto não cumprimentar. Um estudo da University College Dublin descobriu que o comportamento de saudação inadequado foi a principal causa de constrangimento social relatada por irlandeses ao interagir com estrangeiros. Número 5. Nunca divida a conta em um restaurante, a menos que todos concordem explicitamente antes. O tabu do pagamento na Irlanda está enraizado em valores culturais profundos em torno da generosidade, status social e harmonia de grupo, criando regras não escritas incrivelmente complexas sobre quem paga, o que e quando. Ao contrário de muitas culturas onde dividir contas é rotina e prático, na Irlanda é visto como mesquinho, antissocial e indicativo de mau caráter. A cultura irlandesa valoriza a generosidade e ser visto como alguém que cuida dos outros. Quando alguém sugere dividir uma conta, especialmente inesperadamente, no final de uma refeição, isso implica que os membros do grupo não são próximos o suficiente para que alguém queira tratar os outros. Ou pior, que alguém está sendo barato e calculista com dinheiro em uma situação social. A abordagem irlandesa adequada envolve o que os locais chamam de dança do pagamento, onde várias pessoas discutirão sobre quem pagará a conta inteira. Isso não é apenas polidez performática, mas uma competição genuína para demonstrar generosidade e status social. A pessoa que paga com sucesso está mostrando que valoriza o grupo o suficiente para investir na experiência de todos, ao mesmo tempo em que exibe sua capacidade financeira e natureza generosa. As regras mudam drasticamente, com base na composição do grupo, na ocasião e nos relacionamentos envolvidos. Refeições de negócios, encontros familiares, encontros românticos e grupos de amigos têm protocolos de pagamento completamente diferentes que devem ser navegados cuidadosamente para evitar gafes sociais sérias. Número 6. Você nunca deve deixar comida no prato quando come em uma casa irlandesa. Esse tabu se conecta a profundas experiências históricas com fome e miséria, que moldaram a cultura irlandesa de maneiras que ainda influenciam o comportamento hoje. Deixar comida não comida é interpretado não apenas como desperdício, mas como desrespeito ao esforço do anfitrião e insensibilidade à relação histórica da Irlanda com a escassez de alimentos. A Grande Fome da década de 1800
e 40 matou mais de 1 milhão de pessoas, e forçou milhões a emigrar, criando uma memória cultural em torno da comida que persiste gerações depois. Mesmo que a Irlanda moderna seja próspera e segura em termos de alimentos, o impacto psicológico desse trauma histórico continua a influenciar as expectativas sociais em torno das refeições e do comportamento alimentar. Quando os irlandeses preparam comida para os hóspedes, eles não estão apenas fornecendo nutrição, eles estão demonstrando cuidado, investindo tempo e recursos e compartilhando algo precioso. Deixar comida no prato sugere que você não aprecia esse presente, não entende seu valor, ou pior, que está tomando a abundância como garantida de uma forma que parece culturalmente insensível. Os anfitriões irlandeses geralmente servem porções deliberadamente grandes demais, criando uma espécie de teste cultural. Eles querem ver se você fará o esforço para terminar tudo, apesar de estar desconfortavelmente cheio, porque isso demonstra respeito, apreço e compreensão dos valores irlandeses em torno da comida e da hospitalidade. Número 7. Nunca peça indicações para o endereço específico, apenas fornecendo o número e o nome da rua. Esse tabu de navegação revela diferenças fundamentais em como os irlandeses conceituam o espaço, a comunidade e o conhecimento local, o que pode deixar os estrangeiros confusos e até ofendidos pelas respostas que recebem. Na Irlanda, especialmente em cidades menores e áreas rurais, os endereços são entendidos em relação a pontos de referência locais, nomes de famílias, histórias de negócios e conexões comunitárias. Em vez de apenas números de ruas, quando você pede indicações usando apenas um endereço oficial, está essencialmente pedindo aos irlandeses que pensem como um sistema de GPS. Em vez de como humanos inseridos em uma comunidade viva, a maneira correta de pedir indicações envolve fornecer contexto sobre quem você está visitando, por que está indo para lá, ou que tipo de prédio ou empresa você está procurando. Os irlandeses querem ajuda a navegar não apenas no espaço físico, mas no contexto social e cultural do seu destino. Eles geralmente fornecem informações sobre a história do local, avisam sobre dificuldades de estacionamento, ou até mesmo sugerem horários melhores para visitar. Muitos irlandeses não conseguem dar indicações usando nomes e números de ruas, mesmo que morem na área a vida inteira, porque não é assim que organizam as informações espaciais em suas mentes. Número 8. Você não pode elogiar a aparência de alguém sem, imediatamente, segui-lo com um comentário autodepreciativo ou uma deflexão de elogio. Esse ritual social bizarro está tão enraizado na cultura irlandesa que não segui-lo faz você parecer arrogante, insincero ou culturalmente insensível. Quando um irlandês recebe um elogio, espera-se que o rejeite completamente, minimize-o ou redirecione-o para a pessoa que o está dando. O tabu do elogio decorre de séculos de condicionamento cultural em torno da humildade e do medo de ser visto como se achando, que é um dos crimes sociais mais sérios na cultura irlandesa. Se achar significa agir como se fosse melhor que os outros, exibir-se ou aceitar elogios sem a devida humildade. Esse conceito é tão poderoso que molda tudo, desde o avanço na carreira até os relacionamentos pessoais. Mesmo quando os irlandeses merecem elogios, mesmo quando alcançaram algo notável, eles são culturalmente programados para desviar, minimizar ou rejeitar completamente o feedback positivo. Um elogio como "você está linda hoje" normalmente será recebido com respostas como "claro, estou péssima" ou "essa coisa velha, joguei em 5 minutos atrás". Se você não se envolver nessa dança de deflexão, será visto como tendo poucas habilidades sociais e níveis potencialmente perigosos de autoestima. Você sabia que pode apoiar o canal deixando um valeu demais? Isso ajuda a criar mais conteúdo como este. A Universidade de Limerick conduziu um estudo que imagine estar em um bar em Copacabana, a brisa do mar batendo no rosto. De repente alguém pede para você imitar o sotaque carioca. Imediatamente, a alegria evapora, certo? Na Irlanda, existem situações semelhantes que podem arruinar uma interação, mesmo sem intenção. Serpent Deneman, 91% dos irlandeses tendem a minimizar elogios, e 67% sentem-se genuinamente desconfortáveis quando alguém aceita um elogio diretamente, sem desviar. Essa aversão é tão forte que permeia ambientes profissionais, relacionamentos amorosos e até mesmo a dinâmica entre pais e filhos. Curiosidade número 7. Jamais comente sobre o quão verde tudo parece na Irlanda. Pode parecer um elogio inofensivo, mas é um atalho para ser identificado como um turista desinformado, perdendo credibilidade instantaneamente. Os irlandeses estão tão saturados de ouvir sobre o verde de seu país, que essa observação se tornou um clichê, uma revirada de olhos cultural, que te rotula como alguém que vê a Irlanda
através de estereótipos ultrapassados. Essa observação sobre o verde se encaixa no que os irlandeses chamam de conversa de turista. Comentários previsíveis que os visitantes fazem pensando que estão sendo apreciativos, mas que, na verdade, demonstram uma compreensão superficial do país. Outros exemplos incluem menções a leprechauns, a crença de que todos têm cabelos ruivos, ou a ideia de que os irlandeses têm sorte de viver em um lugar mágico. É como ir ao Rio de Janeiro e só comentar sobre o Cristo Redentor, ignorando toda a riqueza cultural, a história e o cotidiano da cidade maravilhosa. O que torna esse tabu particularmente irritante para os irlandeses é que ele reduz seu país complexo e moderno a uma única característica visual, ignorando a realidade da vida irlandesa contemporânea. Eles querem que os visitantes percebam detalhes específicos, características únicas, ou façam observações mais profundas que demonstrem atenção e apreço genuínos. Em vez de dizer o quão verde tudo é, tente comentar sobre a qualidade da luz, os muros de pedra, ou a forma como a paisagem muda entre as regiões. Curiosidade número 6. É impensável recusar participar de um Simpson quando ele espontaneamente surge em um pub ou encontro social. Essa tradição musical exige participação ativa, mesmo que isso te deixe desconfortável. E a recusa é vista como antissocial e desrespeitosa com a dinâmica do grupo. A música e o canto tradicionais irlandeses são considerados atividades comunitárias, onde se espera que todos contribuam com algo, seja uma música, uma melodia, ou no mínimo, escuta e participação entusiasmadas. Quando alguém começa a cantar em um pub, especialmente canções tradicionais irlandesas, cria-se uma obrigação social para que os outros se juntem, adicionem harmonia ou se preparem para contribuir com sua própria canção quando chegar. O momento. Essa tradição se conecta a antigos conceitos irlandeses de hospitalidade e participação comunitária que remontam a séculos. A música era historicamente uma das principais formas de os irlandeses compartilharem histórias, preservarem a cultura e criarem laços entre estranhos. Recusar-se a participar quebra esse antigo contrato social e sugere que você não está disposto a contribuir para a experiência coletiva. Mesmo que você não saiba cantar, é esperado que tente, mostre entusiasmo, ou pelo menos, se envolva com o processo. Curiosidade número 5. Nunca peça só um chopp quando estiver com irlandeses. Essa regra vai muito além de simplesmente dividir a conta e toca em conceitos fundamentais sobre socialização, tempo e compromisso com relacionamentos. Pedir uma única bebida e ir embora é como tratar o encontro social como uma transação comercial, em vez de um desejo genuíno de passar tempo com as pessoas. A cultura dos pubs irlandeses é construída em torno do conceito de session, um encontro social prolongado, onde as pessoas se acomodam para horas de conversa, música e consumo gradual de álcool. A ideia de aparecer para um trago rápido demonstra uma incompreensão fundamental do que os irlandeses esperam da interação social. Eles querem investir tempo em relacionamentos, ter conversas profundas e criar conexões significativas que não podem ser apressadas. Quando você pede apenas um chopp, está essencialmente dizendo aos irlandeses que não valoriza a companhia deles o suficiente para investir tempo adequado no relacionamento. Isso sugere que você os está tratando como uma conveniência e não como pessoas que valem a pena conhecer. Um estudo recente do Trinity College Dublin revelou que os irlandeses passam, em média, 3,7 horas em pubs durante visitas sociais e consideram qualquer coisa inferior a 2 horas um comportamento antissocial. Curiosidade número 4. É terminantemente proibido pedir aos irlandeses para explicar suas opiniões políticas sobre a Irlanda do Norte, a menos que você tenha um profundo conhecimento histórico e uma razão legítima para a conversa. Essa questão envolve décadas de conflito, traumas pessoais, histórias familiares e complexidades políticas que não podem ser discutidas casualmente ou facilmente explicadas a estranhos. Muitos irlandeses têm ligações pessoais com os Troubles, seja através de familiares, amigos ou experiência direta, o que torna a curiosidade política casual, invasiva e inapropriada. Mesmo irlandeses de diferentes regiões e origens políticas evitam esse tópico, uns com os outros, porque entendem o quão rapidamente ele pode prejudicar relacionamentos e criar divisões duradouras. Curiosidade número 3. Nunca presuma que todos os irlandeses se conhecem ou pergunte se alguém conhece seu amigo irlandês de outra parte do país. A Irlanda tem uma população de mais de 5 milhões de pessoas espalhadas por 32 condados, com grandes cidades, regiões diversas e redes sociais complexas, que não conectam magicamente todos os irlandeses a todos os outros irlandeses. Perguntar a alguém de Cork se conhece seu amigo de Donegal
É como perguntar a alguém de São Paulo se conhece seu amigo de Porto Alegre, só porque ambos são brasileiros. Uma pesquisa do Conselho de Turismo Irlandês revelou que 84% dos irlandeses já foram questionados sobre isso por visitantes estrangeiros. E 79% acham isso irritante ou ofensivo. Curiosidade número 2. É impossível sair da casa de um irlandês sem que te ofereçam comida pelo menos 3 vezes e você recuse pelo menos 2 antes de aceitar. Essa dança social complexa deve ser executada corretamente. Ou você ofenderá seu anfitrião, ou parecerá ganancioso e presunçoso para os padrões sociais irlandeses. A regra das 3 ofertas é baseada em antigos conceitos irlandeses de hospitalidade, que exigem que os anfitriões demonstrem generosidade, permitindo que os hóspedes mostrem humildade e consideração adequadas. A primeira oferta deve ser recusada para que o hóspede não pareça presunçoso ou ganancioso. A segunda oferta permite que o hóspede mostre que está considerando a generosidade do anfitrião, mas não quer se impor. A terceira oferta é quando a aceitação se torna socialmente apropriada e esperada. Se você aceitar comida na primeira oferta, parecerá ganancioso e socialmente ignorante. Se recusar todas as 3 ofertas, estará rejeitando a generosidade do anfitrião e potencialmente insultando sua hospitalidade. Curiosidade número 1. É absolutamente proibido dizer aos irlandeses que você ama seus sotaques, ou pedir que digam palavras específicas para seu entretenimento. Essa atitude pode destruir qualquer possibilidade de conexão genuína. Ao comentar sobre sotaques irlandeses, ou pedir às pessoas para atuarem sua fala para sua diversão, você está essencialmente tratando-as como entretenimento exótico, em vez de como seres humanos completos, com pensamentos, sentimentos e dignidade. Os irlandeses têm sotaques incrivelmente diversos que variam drasticamente entre regiões, classes sociais e gerações. Tratar esses sotaques como uma novidade demonstra uma incompreensão fundamental da diversidade linguística e da complexidade cultural irlandesa. Uma pesquisa conduzida pela University College Cork descobriu que 96% dos irlandeses já foram solicitados a imitar seus sotaques para visitantes estrangeiros, e 88% acham isso ofensivo e desumanizador. Esses 15 tabus revelam algo profundo sobre a cultura irlandesa e a própria natureza humana, que toda sociedade tem regras invisíveis que determinam quem pertence e quem permanece um forasteiro. Compreender esses tabus não se resume a evitar gafes sociais durante sua visita à Irlanda. Trata-se de reconhecer a complexidade e a riqueza de culturas que podem parecer familiares na superfície, mas operam de acordo com uma lógica social inteiramente diferente. Essas histórias e percepções exigem extensa pesquisa e sensibilidade cultural para serem apresentadas com precisão. Se este vídeo abriu seus olhos para a incrível complexidade da cultura social irlandesa, mostre seu apoio deixando um valeu demais. Sua ajuda financeira nos permite trazer a você mais revelações culturais incríveis e ajuda este canal a alcançar mais profundamente os mistérios das sociedades humanas em todo o mundo.